Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer essa planta de um apartamento no AutoCAD. Na primeira parte, eu vou explicar como fazer as paredes. Depois terão outros vídeos que vão focar em detalhes como porta e janela. Com o AutoCAD 2019, eu inicio um novo projeto, vou fazer esse primeiro quarto. Utilizo o comando linha para fazer as paredes, posso utilizar outros comandos. Para facilitar, utilizo o orto. Posso clicar em F8 ou clicar nesse ícone aqui. A parede superior tem 3,60 m, eu vou usar em centímetros, 360. Na vertical, 2,95. É só indicar a direção no comando orto que ele segue. Para fazermos as partes externas da parede, nós clicamos no comando offset. Aqui, ó. Aí ele pede o que? Especificar a distância da parede ou do objeto que vai ser duplicado. 10 centímetros e o lado. Vou colocar o lado de fora, né? Lado de fora. Para fazer essa parede aqui em cima, eu uso a mesma lógica, né? Posso utilizar o comando linha ou o offset. Eu vou usar o comando de linha mesmo para desenhar, já que a parede lateral é maior, é 4,32. E uma coisa que eu vou fazer a mais, que eu já previ isso, é que essa parede aqui ela vai ter que seguir até o banheiro, porque no banheiro não tem as dimensões, já que você se percebe pelo projeto que há um alinhamento entre essa parede do quarto 2 e a parede do banheiro. Então eu vou fazer um desenho um pouco maior. E eu vou estender também essa parede aqui. Para estender, eu seleciono o objeto e clico no ponto extremo dele, no endpoint. E estico ele até onde eu quero e clico de novo. Olha, ele estendeu até aqui. Teve essa rebarba. Para cortar a rebarba, eu posso fazer a mesma coisa, manipular o tamanho do objeto. Ou uma alternativa é usar o comando trim, que é para cortar. Seleciona a referência do corte, Enter e o lado que eu quero que corte. Tendo essas dimensões, eu posso até esticar essa parede, porque ela terá que ser aumentada mesmo, que é a parede da entrada do quarto. Aqui também. Faltou a segunda parede, a parte externa da parede do quarto 2, offset. Utilizamos offset e fazemos também. No banheiro, nós não sabemos o comprimento do banheiro. Sabemos só que o corredor é 90. Por isso eu vou fazer vou usar o offset, vou fazer uma outra linha de 90, depois mais uma de 10. E apagar o excesso. Tanto aqui, quanto aqui também. Mas para apagar esse excesso eu tenho que ter a referência do corte nas duas linhas, né? Da forma que eu fiz não tinha, então eu estendi esses dois objetos. Agora eles são a minha referência de cortes. Faltam alguns detalhes, né, de acabamento nas pontas, mas a estrutura básica está aqui. Do banheiro, do quarto 1, do quarto 2. Agora nós vamos para varanda, sala e cozinha. O que é importante observar aqui, que nem sempre todas as dimensões estão de forma clara. E aí dá um retrabalho e tal.
é importante visualizar a proporção. Por exemplo, aqui 1,50 m dá a impressão que é dessa parede pequena, mas na verdade é o comprimento da varanda. Mas, por outro lado, nós não temos a distância daqui para poder estimar qual que é o tamanho dessa parede pequena, para iniciar a parede que divide a varanda com a sala. Nesse caso, o que a gente faz, né? Eu sei que tudo aqui tem 7,35, por exemplo. E eu consigo estimar essa parte de cima, que é 3,60, mais 10 da parede, mais 2,10, mais 10, mais 1,60. Se eu fizer essa soma, qual soma, né? Os 1,60 mais os 10. Olha, 1,60 mais 10, mais 2,5, mais 10 e mais 3,60, nós vamos ter 7,90 m. 7,90 m é daqui, ou melhor, é daqui até aqui. Aqui eu sei que 7,35 é até esse ponto aqui. E eu ainda esqueci de contar essa parede, né? Mais 10 dessa parede. Vai dar 8 metros. Então tem 8 metros. Então eu tenho que tirar 7,35 mais 10 dessa parede. 8 metros menos 10 centímetros da parede menos 7,35. Esse canto aqui eu sei que tem 55 centímetros. E essa parede, 3,10. Veja aqui na medida interna. Então vamos fazer uma forma que eu acho mais fácil. Eu pego do extremo, desenho essa linha de 3,10. O comando orto me ajuda muito nisso. E faço um offset. Offset de 55 centímetros para dentro. Posso apagar essa primeira referência aqui. Há outros caminhos até que não preciso apagar, mais técnicos, tal. Há outros caminhos só com coordenadas, mas eu prefiro fazer com offset, que é mais prático, mais simples de ser feito. Agora nós sabemos que essa parede aqui tem 7,35 m, então vamos desenhar 7,35. Uma outra coisa importante é que essa dimensão aqui não está indicada e nós não temos como inferir ela. 5,37 é até essa mureta, mais 10 centímetros, e aqui não tem indicação. Nem se houvesse alguma referência aqui em cima, talvez nós conseguíssemos estimar. Então, como é uma porta, apenas um pedaço de um corredor, vou estimar ela como sendo 1 metro. Então, 1 metro mais 10 da parede, mais 5,37. Vai dar 6,47 essa parede toda aqui. 6,47, finaliza. Essa parte interna da varanda é 1,5, né? Como nós já havíamos conversado. E comprimento 4,43 m. O comando offset, ele é muito prático, então eu uso ele com muita frequência, pessoal. E recomendo para planta baixa, ele ajuda muito. Para fazer essa mureta, eu comentei que era 1 metro, né? Então vamos fazer com 1 metro. A referência de corte, se vocês observarem aqui, existe uma bancada, né? Com uma pedra em cima e tal. Depende da altura de corte, essa parede ela não vai existir, e depende da altura, vai existir, né? No corte. Eu vou desenhá-la porque é uma bancada que necessita tomada. Nós estamos fazendo uma planta baixa para um projeto de instalações elétricas. Nesse caso, é importante
que esses objetos, que as paredes, né, auxiliem, sejam referências para a instalação desses objetos. Então eu vou desenhar aqui, eu movimentei. Existe um comando que é mais prático para quem quiser usar, que é o comando extends. Você diz até onde, qual objeto quer estender, até onde, né? Ele estende. Olhando aqui de uma maneira geral, estamos quase finalizando a parte das paredes. Tem que cortar esse excesso, usando o comando trim. Cortamos. E fazer o acabamento nas pontas. Quais são os acabamentos? Aqui, por exemplo, estender essa parte. Eu deixei aberto porque me pareceu ser um vidro, uma janela, algo assim. Da mesma forma a varanda, né? Ela ser fechada com um vidro. Eu deixei ela como uma linha só, não como uma parede. Aqui eu posso fechar com linha. Às vezes é mais interessante fechar com linha do que estender. Porque a linha, ela pode ser uma referência de corte, depois de endpoint, midpoint. Então, ela não estando estendida, ela tem as dimensões da parede interna. Pode ser útil, né? Não é crítico. Estou fazendo aqui com linha. Quando vocês vão fazer uma linha e vocês querem uma determinada direção, vocês podem fazer isso que eu fiz. Olha, eu seleciono um ponto inicial e vou lá até indico um possível limite, né? E tento seguir, voltar na minha orientação baseado nesse limite. Esse verde tracejado diz que está na mesma linha da parede de baixo, que é o desejado, né? Que seja na mesma linha para ter o mesmo comprimento. As partes que necessitavam de ser estendidas foram estendidas, agora nós temos que cortar esses pontos extras aqui. Já que internamente nós não precisamos indicar esses pontos da parede. E fica visualmente melhor também. Com o uso do AutoCAD, vocês vão aprendendo algumas ferramentas. Uma delas é que se eu quero repetir o mesmo comando, é só clicar em Enter. Finalizou o comando, eu quero repeti-lo, clico em Enter. Não preciso selecionar novamente no menu com o clique do mouse. Também posso usar o teclado. É uma opção interessante. Para digitar o comando, ao invés de vir aqui e ficar selecionando trim ou ficar selecionando offset ou qualquer outro comando. Pelo que eu vejo, pessoal, as paredes já foram colocadas e os detalhes de ponta, de junção entre as paredes também já foram finalizados. Então esse é o primeiro vídeo ensinando como fazer as paredes e algumas dicas aí de como fazer o acabamento. No próximo vídeo nós vamos aprender a porta e como fazer a janela. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.